Neste exercício, a gente tem um circuito em série. Mas ao invés de eu ter dois resistores em série, eu tenho um resistor e uma reatância indutiva, que também se opõe à passagem da corrente quando em corrente alternada, né? E é o caso, a gente tem uma tensão em corrente alternada porque ele está dando aqui 60 Hz e aqui é o símbolo da fonte em corrente alternada. Perfeito. Eu coloquei também, eu gosto de fazer isso, como a gente vai trabalhar agora com números complexos, eu gosto de colocar os valores em números complexos na forma cartesiana e na forma polar, porque a gente acaba utilizando as duas formas. Eu coloquei aqui, então, o resistor na forma cartesiana, que é 20 mais J0, ou 20 com ângulo 0 graus. Lembrando que o resistor, ele sempre está no eixo real. Aqui é o eixo real e aqui é o eixo imaginário. Então, o resistor, ele sempre fica aqui em cima desse eixo aqui. No caso, nesse caso, ele está na posição 20. Então, as duas formas de representar esse valor do resistor é dando a coordenada 20 no eixo real e 0 no eixo imaginário. Ou, outra forma é colocar a distância e o ângulo, 20 com ângulo 0 graus. E a reatância indutiva, ela sempre fica no eixo imaginário. Nesse caso específico, na posição 40. Então, as duas formas de representar isso aqui é na forma cartesiana, dando 40, aliás, 0 mais J 40, ou na forma polar, que é a distância 40 com ângulo de 90 graus. Beleza. Ele quer a impedância complexa. Então, se os dois estão em série, eu tenho que somar os dois. Ou seja, ao invés de chamar de resistência equivalente, agora a gente chama de impedância indutiva. Eu vou somar a resistência com a reatância indutiva. A melhor forma da gente fazer isso é com os números complexos na forma cartesiana, porque a soma é mais fácil na forma cartesiana. Então, no lugar do resistor, eu troco por 20 mais J0. E no lugar da reatância indutiva, eu troco por 0 mais J40. Fazendo uma soma de números complexos, eu somo real com real, imaginário com imaginário. Isso resulta em 20 mais J40. Aí, como de costume, já gosto também de transformar, deixar o número na forma cartesiana e na forma polar. Para achar esse valor na forma polar, eu utilizo o triângulo retângulo. Mais uma vez, quando eu faço associação, eu não tenho um valor puramente real nem puramente imaginário. Eu tenho um valor entre o real e o imaginário. Nesse caso, a impedância indutiva ela está na posição 20, real, e na posição imaginária ela está na posição 40. Então, a impedância indutiva ela está aqui. E se eu quiser transformar para a forma polar, a gente imagina isso aqui como um triângulo retângulo, onde um dos catetos vale 40 e o outro cateto vale 20. É o que eu fiz logo embaixo. Montei o triângulo retângulo, coloquei o cateto aqui, que é o valor real, e aqui o valor imaginário. Na forma polar, eu preciso da distância, que é a hipotenusa, e o ângulo, que é o θ. Dessa forma, então, para calcular a hipotenusa é 20 quadrado mais 40 quadrado dentro da raiz, que dá 44,7. E para calcular o ângulo, é o arco tangente, ou tangente menos 1 na calculadora, do cateto oposto é esse aqui, dividido pelo cateto adjacente, que é o 20. E aí o ângulo deu 63,4 graus. Ou seja, esse número aqui, que é a impedância equivalente, na forma polar, é esse aqui. Eles são os mesmos valores, mas descritos de uma forma diferente. Esse é o item A. No item B, ele quer saber o valor da indutância. Então, a indutância é o L. A gente tem o valor da reatância indutiva e o valor da frequência. Eu utilizo aquela equação que vocês têm no formulário, que é a equação da reatância indutiva, que vale 2π vezes a frequência vezes a indutância. A reatância vale 40, a frequência vale 60, portanto, o L é uma incógnita.
Isolo o L para descobrir o seu valor, e fazendo as contas, achei o valor de 106, aliás, 106 milihenry. O L ali representa o que é mais ou menos? O L, A indutância. a indutância, ok. A principal característica do indutor é a indutância. A indutância depende de quantas voltas ele tem, da distância, daqueles valores, tá? Depois, ele quer saber a expressão da corrente em função do tempo e na forma polar. Então, eu preciso calcular a corrente, mas isso não é dificuldade, porque eu tenho o valor da impedância indutiva, que antigamente era resistência, e eu tenho o valor da tensão. Portanto, eu calculo o valor da corrente. A corrente, preste atenção, tem dois tipos de valores. Corrente alternada tem o valor de pico e o valor eficaz. Neste caso aqui, ele foi dado o valor de pico. O valor de pico é aquele máximo valor que a senoide chega. Então, esse aqui é o valor de pico. Só que eu não realizo as equações utilizando o valor de pico. Por quê? Não é uma tensão que está sempre presente no circuito. Eu utilizo o valor médio, que é o valor eficaz, considerando os pontos altos da tensão e os pontos baixos. Beleza. E é divididos por raiz de 2, né? Por raiz de 2. Só que nesse caso, você pode transformar pelo valor eficaz, mas nesse caso eu já fiz direto. Porque na expressão, ele pede a expressão da corrente ao longo do tempo. Na expressão da corrente ao longo do tempo, ele quer justamente remontar essa senoide. Então, ele utiliza o valor de pico, sim. Ele utiliza o valor de pico vezes seno de 2 vezes π vezes a frequência vezes o tempo, mais a defasagem, que é o θ. Então, como eu vou utilizar o valor de pico, aí eu optei em já realizar as contas utilizando a tensão de pico. Nesse caso aqui, corrente de pico é a tensão de pico dividido pela resistência, ou impedância indutiva. Então, a tensão de pico vale 20 com ângulo de 90 graus, e a impedância, a gente calculou, é 44,7 com ângulo 63,4. Divisão, por isso que eu coloquei esse número na forma polar, porque eu sabia que a gente ia fazer uma divisão. Então, na divisão de números complexos na forma polar, a gente divide o módulo e subtrai as fases. Então, eu dividi 20 por 44,7, e a fase eu fiz 90 menos 63,4. Com isso, eu encontrei a corrente de pico, que vale 0,45, o ângulo 26,6 graus. E aí, eu monto aquela expressão da corrente. A corrente que varia ao longo do tempo é a corrente de pico, vezes seno de 2 π vezes a frequência, que é 60 Hz, ou seja, dá 377, vezes t, mais o ângulo, que é 26,6 graus. Por último, ele quer saber o valor da tensão no resistor e a tensão no indutor, ou seja, se está passando uma corrente aqui, eu tenho uma queda de tensão VR, e aqui eu tenho uma queda de tensão VL. Utilizo a lei de Ohm. A lei de Ohm é tensão é resistência vezes a corrente. Então, o valor da tensão é 20 com ângulo de 0 graus, e o valor da corrente é 0,45 com o ângulo 26,6. Então, multiplicação de números complexos na forma polar, multiplico os módulos e somo as fases. Deu 9 com ângulo 26,5 graus. Esse é o valor de pico, tá? Não é o valor eficaz, por quê? Porque a gente utilizou o valor de pico da corrente e o valor de pico da tensão. Mas tranquilo, é válido também. E para calcular a queda de tensão no indutor, eu faço a reatância indutiva vezes o valor a corrente. A reatância indutiva é 40 com ângulo 90 graus e a corrente 0,45 com ângulo 26,6. Mesma coisa, multiplicação de números complexos na forma polar, eu multiplico os módulos e somo as fases. A fase 90 e 26,6.
ou seja, a tensão em cima do indutor é 18 com ângulo 116,6 graus. E por último, eu monto o diagrama fasorial. O diagrama fasorial, a tensão com ângulo de 90 graus e a corrente com ângulo de 26,6 graus.